E a gente conversa agora com o Dr. Bruno Barbosa Borges, que é advogado, professor, tem muita coisa, viu, gente? Que ele é, e até vamos falar bom dia, para a gente falar de um assunto que está movimentando aí, o pessoal está comentando demais, mas muitas dúvidas muita gente tem sobre a reforma tributária. E ele vai conversar um pouquinho com a gente, esclarecendo mais sobre isso. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Nós que agradecemos sua presença. O prefeito de Araxá, né, uma comitiva esteve até em Brasília participando sobre o debate da reforma tributária, né, com o Conselho dos municípios, né, mineiros. O que o senhor pode passar para a nossa audiência? O que muda? O que tanto traz de preocupação nessa reforma tributária? É interessante a gente destacar que os projetos de reforma tributária ou a busca por uma reforma tributária que simplifique o nosso sistema tributário já existe desde 1988. Criamos a Constituição e esse tema já está em debate. Principalmente quando há mudanças de governo, existe essa perspectiva de vamos aprovar uma reforma tributária. Mas existe uma necessidade de uma conjuntura política, uma análise também dos pontos, porque não é fácil simplificar o nosso sistema. A gente tem uma tributação municipal, estadual e federal, e essa multiplicidade, essa complexidade gera um sistema muito oneroso, um custo Brasil difícil de investimento, difícil de compreensão mesmo de quem quer empreender no Brasil. Mas esse projeto agora, no caso, a gente tem já projetos apresentados anteriormente, mas esse que está na pauta é o projeto de emenda constitucional 45 de 2019. Ele está na Câmara dos Deputados, é um projeto que visa uma tentativa de simplificação para a criação de junção de impostos, de tributos. Então a gente vai ter, por exemplo, os tributos federais IPI, PIS e COFINS, como o tributo CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, a gente uniria 3 em 1. Isso a nível federal. A nível estadual, o ICMS e o ISS, a gente teria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, também numa tentativa de simplificação da tributação brasileira. Ficaria só um imposto, então? A gente teria a IPTU, esses continuam normal, né? IPVA normalmente. Agora, os impostos federais, que são 3 mais importantes, o IPI, PIS e COFINS, se tornaria 1, que é a contribuição sobre bens e serviços, e a estadual, que é o ICMS, e o ISS municipal, se tornariam outro. Então, a gente teria, nessa reforma tributária, 2 novos tributos de grande expressão de arrecadação. É porque como cada ente federativo precisa de arrecadar. Hoje, a maior parte da arrecadação vai para a União. E os municípios estão discutindo, e os estados, justamente por isso, por uma reforma tributária que amplie as formas de arrecadação de uma forma mais equilibrada, para que a autonomia dos municípios e dos estados sejam respeitadas no sentido de que eles também tenham maior autonomia para receber, para arrecadar, ao invés de depender de repasses da União. Esse é um grande ponto. E por isso os municípios e os estados estão também avaliando a possibilidade de ter mais autonomia nesse processo de reforma tributária. Mas isso afetaria, só para a gente entender, por exemplo, empresários e todo mundo, ou só empresários? Como que fica essa questão dos impostos? Todas as tributações afetam diretamente ou indiretamente todos nós, né? Principalmente as linhas produtivas. E esse é um ponto importante, que, por exemplo, existe também dentro do projeto um imposto seletivo, né? Esse imposto seletivo ele seria aplicado para aquela cadeia produtiva que produz bens e presta bens e serviços relacionados a impactos ambientais e teria um imposto que poderia incidir muito sobre o agronegócio. Então, oneraria mais a produção do agronegócio. E aí o agronegócio é um grande poder econômico, né, no nosso país. E aí gera esse receio de baixa de investimento, de investidores não quererem investir no país pela dificuldade. Aumento no alimento, né? Isso, aí uma reação em cadeia. Mas é claro, a gente está falando de um projeto e esse projeto tem que ser muito bem discutido. A proposta de emenda constitucional, ela está sendo avaliada há 4 anos. E o que eu acho que os estados e municípios estão solicitando é uma maior análise dessas modificações e dos possíveis impactos que isso pode causar. Porque não adianta a gente tentar simplificar algo que é complexo e criar outra questão muito mais complexa. Então, mas existem várias possibilidades da gente avaliar isso.
Mas a grande questão é fazer isso de uma forma transparente, de uma forma que todas as estruturas entendam as suas fontes de arrecadação, a população entenda o impacto dessa reforma tributária, mas é um tema assim que a gente não vai conseguir simplificar pela conjuntura que a gente vive, né? Uma proporção continental como o Brasil, a divisão em estados, a multiplicação de inúmeros municípios, isso gera dificuldade para qualquer sistema tributário existir. Isso é bom a gente deixar claro. Perfeitamente. E nessa questão que muita gente fica na dúvida do bom ou do ruim. Gente, isso é bom ou isso é ruim? Porque muitas vezes a população, de uma maneira geral, não tem essa percepção, né? O senhor, conhecendo do assunto, conhecendo da legislação, desse projeto que está em pauta lá no Congresso Nacional, o que o senhor pode falar para a população de maneira geral? Igual a gente estava falando, atinge empresários, atinge pequenos investidores, enfim, o governo, né? Todo mundo. Mas para a população, para o grosso ali que trabalha no dia a dia, o que a gente pode esperar dessa reforma? Como eu mencionei, a gente espera uma simplificação, maior transparência, uma facilidade de compreensão de toda a tributação que recai sobre qualquer um de nós. Isso é o principal ponto. E isso é o que a proposta pretende. Agora, se ela vai concretizar, porque a gente também tem que falar que isso não vai ocorrer de uma forma brusca. A gente não vai aprovar e no ano seguinte a gente já vai ter todas essas estruturas em andamento. O projeto prevê a implementação inicial a partir de 2026, 2027 e a finalização em 2033. Então a gente teria assim 10 anos de implementação gradual, né, dessa reforma tributária. E aí, isso também não impede que ajustes sejam feitos, que avaliações também sejam... Como está sendo da Previdência, por exemplo. Exatamente. É um processo gradual. Mas a iniciativa é essa. Existem muitos economistas favoráveis a essa reforma tributária, porque o fato é que investir hoje no Brasil é complexo pelo sistema hipercomplexo que a gente tem. Então, simplificar isso poderia facilitar investimentos. Só que a grande questão a gente precisa pensar na redistribuição melhor das fontes de arrecadação entre estados e municípios para que eles tenham mais autonomia e não sejam tão dependentes dos repasses federais. Esse é o grande ponto que está sendo debatido principalmente pelos municípios e estados. Isso vai afetar todos nós de qualquer forma. Então o que a gente espera é que os deputados e os senadores tenham debates muito profundos sobre isso, muito pensando na cadeia produtiva e nas pessoas, né? Que estamos todos aí dependendo de uma estrutura mais facilitada. Doutor Bruno, só conta pra gente também, às vezes a gente fala muito dessa questão da reforma, mas aonde encontrar essas informações para se conhecer ponto a ponto do que muda? Porque também a gente fica tão perdido com tanta informação e geralmente só o que eles conversam lá em cima e vão chegando às vezes muitas informações picadas para a população no geral. Como a gente ter acesso a isso? É muito importante, assim, a gente tem o acesso ao site, né, do Planalto. Ali tem informações em tempo real de toda a tramitação dos processos. É possível baixar, fazer as leituras, né? Os pareceres estão todos ali. Só que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande porque a linguagem jurídica e a linguagem dos textos normativos não são acessíveis para todas as pessoas. Então a gente tenta simplificar da melhor forma possível, aí há vários meios de comunicação que têm feito uma simplificação dos principais pontos dessa reforma tributária. Então acho que aí vai depender da profundidade, da necessidade que a gente tem de compreensão, de vontade de compreender todas as minúcias, né? Mas a gente tem, por exemplo, sites muito bons, escritórios de advocacia que trabalham também nessa área, que tem relatórios bem diretos, bem específicos, apontando aí os principais dilemas dessa reforma. Aí o senhor citou 2 impostos, né? O IPTU, para resumir, para que você paga para morar, e o IPVA, né? Que é o que você paga para ter um bem, um veículo. E esses não serão alterados de maneira alguma? O município continua recebendo a mesma quantidade? Esses não, assim, terão alterações, acho que não tão expressivas. O projeto menciona, é claro que é um projeto, a gente ainda tem que aguardar a finalização, né, da aprovação para ver o texto efetivamente, para sentir os impactos, mas a grande questão é muito mais sobre esses impostos federais que eu mencionei, no caso do município relacionado ao ISS, no caso do estado o impacto é sobre o ICMS. Mas sobre produtos e serviços, né? Exato. Do que, gente, a gente vai aguardando, doutor, por aqui e esperando que isso não doa tanto no bolso, porque realmente são muitas mudanças e que a gente possa depois receber aqui mais vezes.
para a gente esclarecer um pouco mais, até sobre também, não só esses tributos, mas também sobre o direito, que é bem amplo, né? E a sua área de atuação a gente vê que é bem vasta, viu? Mas muito obrigada. Como o doutor Bruno disse, né, desde a Constituição de 1988 que esse assunto é debatido, eu desde que me entendo por gente, que a gente fala precisamos de uma reforma tributária, dentre tantas reformas, né, já tivemos recentemente a trabalhista, também a previdenciária, a coisa vem andando, mas a tributária realmente é aquela que todo mundo fala que precisa de uma reforma urgente para justamente simplificar, né? E depois de tanto tempo, né, quantos anos, Cila? Você também é de 88, né? 88, 34 anos. Queria contar a minha idade. Se vier uma questão que complique mais para o cidadão, e realmente pode largar, né? Pode, com certeza. Muito obrigado, viu, pela participação com a gente aqui hoje. A gente espera realmente que você volte mais vezes. Sensacional. Eu que agradeço a oportunidade, contem comigo. E é claro que todas as mudanças vêm e poderão ser sempre melhores, né? Vamos tentar acreditar nisso e lutar por isso, né? Pela efetividade dos direitos, que eu acho que é o mais importante. Do que qualquer reforma é a gente ter os nossos direitos respeitados. Sem dúvida alguma. Valeu demais, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho.